só para dar devolutiva para vocês em relação a essas perguntas, tá? A primeira pergunta falava sobre a palavra ciência, que pode ser assumida em 2 acepções, uma que designa ter conhecimento sobre algo e outra que busca as causas determinantes dos fenômenos, então, para identificar a alternativa que apresenta as características de ciência, né? Só, opa, fui colocar a aluno para participar e aí entra no lugar errado. Nesse caso, a alternativa correta era a última, tá? Que fala que busca o conhecimento pelas causas, né? Era um pouco até o que está escrito no próprio questionamento, né? E é indagador e busca profundidade e generalidade em suas conclusões, e que tem muito a ver com o que a gente vê hoje, né? E em outros, na verdade, em outros tipos de conhecimento, a gente fala sobre a questão do questionamento, de indagar, né? E se vocês perceberem até a estrutura que a gente trabalha, né? A gente parte de um problema para buscar conhecimento sobre aquilo, né? Para aprofundar o nosso entendimento sobre determinado assunto. Então, ela é indagadora nesse sentido, né? A gente indica ali qual é o nosso problema, qual é a nossa questão a ser respondida, né? E em função dessa questão, a gente aprofunda os nossos conhecimentos, tá? Então, a alternativa correta seria que é busca o conhecimento pelas causas, é indagador e busca a profundidade e a generalidade em suas conclusões. A pergunta seguinte falava sobre o conhecimento científico, que ele permite conhecer as causas dos fenômenos, levando à compreensão do funcionamento das coisas. Isso elimina a visão supersticiosa e o dogma, mas ela gerava uma certa confusão, porque a pergunta era justamente: é possível afirmar que a ciência também pode ser dogmática, né? E na verdade sim, né? Porque tudo, na verdade, a gente pode usar como ciência. Então, se a gente não cria críticas em relação a determinados assuntos, então a resposta seria a primeira, tá? É sim, quando se acredita na ciência sem criticá-la ou submetê-la ao crivo da razão e da ética, né? E aí, nesse caso, ela pode se transformar num dogma, tá? Então, essa eu acho que era uma das perguntas que poderia gerar um pouco de dúvida, né? Mas a partir do momento que a gente determina que a gente não pode simplesmente criticar, né? Se a gente tem algo a ser questionado, a ser trabalhado, e se tem relação com isso, ela pode ser dogmática, tá? A pergunta seguinte colocava que a pesquisa é um procedimento muito requisitado atualmente, principalmente no seu sentido de senso comum, que acho que foi da nossa terceira aula, mais ou menos, que a gente trabalhou esse tema, né? E numa perspectiva científica, como podemos compreender o sentido da pesquisa, tá? E aí, na verdade, a gente foca muito nos fenômenos, né? Inclusive quando a gente vai tratar de senso comum e tudo mais. Então, a resposta correta seria que a pesquisa é o procedimento para se chegar à compreensão mais real e verdadeiro sobre os fenômenos, né? Então, a gente também parte de uma pergunta, né? Eu quero entender um fenômeno X, e aí, para isso, eu vou realizar uma pesquisa, tá? E o ideal é que a gente chegue a uma verdade, né? O que se aproxima mais aí do que é real, do que é fato, né? E aí por isso que muitas das vezes a gente trabalha, desculpa, hoje a gente até vai trabalhar um pouco sobre isso, né? Trabalha pesquisa de campo, com questionamento, para entender relação às vezes com determinadas pessoas, como funciona, como não funciona, né? Então, ter uma compreensão mais próxima do real sobre determinada situação, tá? Depois tratava do método científico, né, que o método científico pode ser considerado o caminho para construir o conhecimento científico. Então, isso a gente viu, inclusive, as definições de método e metodologia, né? E aí, nesse caso, perguntava sobre as etapas do método, tá? Então, a gente tem um processo aí que a gente segue para a gente desenvolver as nossas pesquisas,
tá? E esse processo, ele tem relação com o nosso método, e a metodologia depois são as formas de pesquisa que a gente vai realizar, né? E aí sobre o método em si, então, a primeira situação é a observação, né? Um fato que a gente identifica que vale uma pesquisa científica, né? Eh, esse fato, essa observação, a gente propõe ele na forma de um problema, que é a nossa indagação, né. Então, que pergunta que eu pretendo responder durante aí a minha pesquisa científica. Depois a gente levanta as informações referenciais, né, que, são bases que a gente pode usar até para ver se o problema proposto ele é válido, se pode dar continuidade na pesquisa, tá. Depois as hipóteses que até já comentei com vocês, né, a hipótese nem sempre a gente levanta num projeto de pesquisa, isso vai muito da instituição de ensino, por exemplo, de uma pesquisa, está sendo realizada. As hipóteses elas são afirmações, né, então se eu coloco lá como problema de pesquisa, identificar, sei lá, que o método científico, sei lá, eh, vou voltar no problema para chegar na hipótese, tá. Hã, é possível, determinar que o método científico é o caminho para construir o conhecimento científico? E aí ponto de interrogação, né. E aí a hipótese ela vem afirmar: "Sim, é possível, visto que ele trabalha um processo a fim de identificar determinados fatos, nã-nã-nã". Mas aí a hipótese já vem em forma de afirmação, tá, falando que é possível sim, né, falar que o método científico é um caminho para chegar no conhecimento científico, tá? Depois a gente tem a predição, né, que já é na parte mais de execução da pesquisa realmente, de levantamento de informações e tudo mais. Feito isso, a gente vai para a parte de experimentação, né, principalmente pesquisas na área de saúde, ou mesmo pesquisas que a gente precisa de comprovação de fatos, né, a gente tem a parte de experimentação e depois a parte de análise, né. Então levantei várias informações, tanto bibliográfica, como de experimentação, como pesquisa de campo, e aí a gente fecha com a nossa análise até para concluir se os nossos objetivos foram alcançados, se o nosso problema foi respondido, tá. Então a resposta certa seria a que diz que é a observação, o problema, as informações referenciais, as hipóteses, a predição, a experimentação e a análise, tá? Esse aí é o processo que a gente usa para a gente trabalhar o método científico. Depois, a realização de uma pesquisa requer necessariamente o estudo de fontes bibliográficas, sem que isso represente que a pesquisa seja do tipo bibliográfica. O que justifica a necessidade da leitura dessas fontes, tá? A resposta certa seria que para obter o maior conhecimento sobre o assunto, sem o qual se caminhará para o senso comum, tá? Eh, existem casos que realmente a nossa base principal ela não vai ser bibliográfica, né? Até quando a gente falou sobre isso, comentei sobre o coronavírus. A gente faz sim um levantamento prévio de situações anteriores, mas, por exemplo, se a gente for considerar as pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido, né, de buscar novas vacinas, de buscar novos medicamentos, o teste ele vai ter que ser prático, né, ele vai ter que ser na vida real para identificar o que funciona, o que não funciona. E aí a gente precisa aí de uma amostragem, né, um número de pessoas, eh, que precisam tomar determinado medicamento. Na verdade, existem pesquisas antes disso, né, às vezes com animais, às vezes in vitro, para identificar como que o vírus, no caso, reage a determinadas situações, né, mas ela é muito mais mão na massa do que bibliográfica, né. Agora a gente parte de pressupostos, né, em situações anteriores que eram próximas a isso, existem relatos de que tal situação funcionou, tá. E aí isso é uma pesquisa bibliográfica. O meu foco, então, ele não vai ser a bibliográfica, mas ela vai me trazer aí, pressupostos, ela vai me trazer aí situações próximas ao que a gente vai avaliar nesse momento,
para trazer caminhos, né, do que a gente pode trabalhar como método de pesquisa ou como metodologias de pesquisa, em função desses entendimentos prévios, tá. Então, se a gente não faz uso disso, pode ser que a gente caia no senso comum, tá bem. Depois pode-se afirmar que a pesquisa é uma forma de execução do método científico. A relação entre método e pesquisa ocorre como, né? E aí a resposta certa seria a primeira, porque a pesquisa é o meio para se construir conhecimento científico. Na verdade, essa aqui, quem prestou atenção nas perguntas anteriores, ela já meio que respondia, né, quando falava de método científico, conhecimento científico, né? Então, a pesquisa é o meio para construir conhecimento científico e o método é a ferramenta para que isso aconteça, tá? Ah, então, como eu falei para vocês, existem perguntas anteriores até que já meio que respondiam essa aí, né? Mas seria a relação entre método e pesquisa. Então, a pesquisa ela é feita justamente para a gente entender mais sobre determinado assunto. E aí volta até, eu devo ter falado para vocês, por exemplo, sobre dado, informação e conhecimento, né? A gente parte de dados, que são situações soltas, e aí a gente junta esses dados para transformar em informação, e aí a gente aprofunda o nosso entendimento sobre aquela informação para transformar em conhecimento. Então, a partir do momento que eu estou aprofundando as minhas informações, para transformar em conhecimento, estou fazendo uma pesquisa, né? Estou buscando outros dados, estou buscando outras fontes, eu estou indo a determinadas pessoas que detêm determinados entendimentos para melhor entender o meu assunto, e aí a gente busca conhecimento. E o método é o processo, né? O método é a forma como a gente vai trabalhar para que isso aconteça, tá? Então a resposta certa seria a primeira. Depois, a prática do fichamento, assim, eu até brinquei quando fez revisão, né, que essa ninguém poderia errar. A prática do fichamento é uma alternativa para auxiliar o estudante, pesquisador ou profissional a organizar as fontes de informação necessárias para os seus estudos. Os fichamentos podem ser entendidos como, na verdade, a única pergunta que falava de ficha, a única resposta, desculpa, era B, né? Então, isso facilitava um pouco a resposta de vocês. Então, a alternativa certa é aqui o ato de organizar um conjunto de informações sobre um determinado obra em fichas que permitirão um acesso ágil à informação necessária, tá? Que a gente considera aqueles modelos antigos de ficha, né? Fichamento veio daí, né? Existiam fichas que a gente preenchia, e aí a gente ia levantando todas as informações que que poderiam ser utilizadas posteriormente para a gente desenvolver nossa pesquisa, tá? Então, fichamento vem de ficha, a única que falava aí de ficha era a segunda alternativa. Depois, sobre a leitura, isso já foi um dos assuntos tratados aí mais para as nossas últimas aulas, né? A leitura é uma das condições para que se desenvolva uma boa escrita. Então, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, né? Uma das exigências requeridas ao profissional na atualidade é a de que saiba também se expressar por meio de texto escrito. Orienta-se que o autor seja simples, sem ser simplista, o que significa que a alternativa certa seria utilizar uma linguagem objetiva e concisa, sem palavras ou expressões irrelevantes e sem deixar de apresentar detalhes importantes, que na verdade está, se vocês pegarem pelo slide, no slide que tem essa aula está exatamente dessa forma, tá? A gente precisa entender muito de quem vai ler o nosso conteúdo, de quem vai ler o material que a gente desenvolve, que a gente pesquisa e apresenta, né? Então, simples sem ser simplista, por quê? Porque as palavras que a gente usa, elas não precisam ser super rebuscadas, né? A gente precisa ser objetivo, a gente precisa saber trabalhar de forma com que o outro compreenda o que a gente busca apresentar, né?
e ela não pode ser simplista, porque não pode ser irrelevante, né. Então, por mais que a gente seja objetivo, o conhecimento ele precisa ser, né, alcançado. Então, a gente vai ser objetivo, a gente vai trabalhar a linguagem em função de várias características, na verdade, né, tanto da linha que a gente segue, da área que a gente está estudando, mas a gente não precisa ficar inventando palavra, a gente não precisa ficar rebuscando o texto para fazer uma pesquisa, né. Então, nesse sentido que é ser simples, sem ser simplista. E, obviamente, os principais detalhes, os detalhes mais importantes, eles precisam ser apresentados. E aí, a última pergunta, eh, era para vocês apresentarem só um problema, tá. Então, eu coloco ali uma proposta de tema que, na verdade, para quem participou da última aula antes da prova, foi exatamente o mesmo exemplo que eu usei, tá, eu não fugi dele. Eu vi que alguns alunos ficaram com dúvida. Acho eu que grande parte dos alunos que tiveram dúvida e que não souberam apresentar foram justamente os alunos que não conseguem participar dos nossos encontros, tá. Eh, mas ali o que eu fiz, eu destaquei, baseado na temática a seguir, eu já apresentei um tema, né, diferente da atividade de vocês, por exemplo, na atividade que vocês desenvolveram, eu pedi para vocês apresentarem um tema e, baseado no tema, vocês apresentavam um problema. Nesse caso, não. Nesse caso, o que eu fiz? Peguei a temática da nossa última um dos itens, né, que constavam na nossa última aula, que na verdade já fala de positivismo, né, enfim, um dos autores que a gente trabalhou foi Saussure, né, que fala muito da parte linguística, né, da linguagem e de como a gente constrói aí, eh, a linguagem e o entendimento da fala, né, então, com signo, significado, significante. Então, eu usei o nosso último slide como tema, tá, então apresentei ali, informações de Saussure, e vocês precisavam só fazer a pergunta, né. Então, baseada ali naquela temática, o tema já estava ali. Vocês só precisavam propor a pergunta. E teve gente que fez um textão enorme, né, e não era isso, era para apresentar um problema. O problema ele vem sempre em forma de pergunta, tá. Então para que não fique dúvida nisso, né, por exemplo, quando vocês forem trabalhar uma estrutura de artigo, uma estrutura de monografia, de dissertação ou de qualquer outro projeto acadêmico, a gente parte de um tema, né, nesse caso, e na verdade é importante sempre frisar isso, né, mas eu deixei bem frisado já, esse projeto tem como tema apresentar os aspectos linguísticos de Ferdinand Saussure, tido como um dos responsáveis por definir o método estruturalista com mais clareza e tal, e aí, falando que ele trabalhava isso baseado, num ponto de vista sincrônico, em que ele considerava, 2 elementos, o significado e o significante, né. Então esse era o tema. E aí, baseado nisso, era só colocar a pergunta, né. Então, por exemplo, eu poderia colocar que, qual a relevância de Saussure para, para a definição do método estruturalista? Isso poderia ser uma pergunta. Eh, Poderia focar no significado significante? Quais aspectos precisam de entendimento, do público que vai estudar o método estruturalista em relação ao que Saussure propõe como significado e como significante? E aí ponto de interrogação, tá. Então era basicamente reler, na verdade reler não, né, ler o texto, no caso de vocês, e aí baseado no que está ali, colocar algo que fosse relacionado e que pudesse ter um ponto de interrogação. E aí outros que aprofundaram um pouco mais e que aí, dentro de uma pesquisa científica é o correto, né, eu quero entender o método estruturalista, baseado em aspectos X, Y, Z,
puxando para a área do direito ou puxando, para alguma outra área, né. Mas enfim, era basicamente colocar uma pergunta, tá. Então, baseado nas informações ali que eram o tema proposto, a gente levanta um problema a ser respondido, tá. Não sei se alguém aí, colocou de forma diferente disso, e se queria fazer alguma pergunta, queria, enfim, né, questionar o que que eu fiz nesse caso, tá. Eh, Essa era a única pergunta que valia 200 pontos, né. Então, se alguém não colocou uma pergunta, mas pelo menos explicou alguma coisa, eu considerei, embora esteja errado, tá. Então vocês vão ver que tem alunos aí que tiraram 50 pontos nessa pergunta, ou que tiraram 100 pontos, para eu não zerar, tá. Então vocês vão ver que se algum aluno não colocou a pergunta baseada nesse tema, né, além de tudo, para não zerar, eu considerei. E teve aluno que fugiu totalmente, teve aluno, por exemplo, que colocou a pergunta baseada em alguma coisa do direito, e que na verdade aqui especificamente não era isso, né, ali vocês tinham um tema, o tema era o método estruturalista e focado em Saussure, né, então a pergunta, ela deveria vir de encontro, ao tema que foi apresentado, tá bem? Então, essa na verdade, eh, foi uma das que eu vi mais, dúvidas aí. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, deixa eu chegar nela. Eu vou abrir só gente, outra coisa importante, não esqueçam do ponto de interrogação, tá. Existem respostas que eu até considerei na totalidade dela, porque dava para ver que era uma pergunta, tá, mas pergunta precisa de ponto de interrogação, tá. Então nunca se esqueçam disso nos projetos de vocês. Então, por exemplo, até o meu primeiro exemplo aqui, como o hábito de leitura influencia na verbalização e escrita? Dá para entender que é uma pergunta, né. Eu não sei quem respondeu essa, tá, porque aqui eu puxei só as respostas da última, né. Então dá para entender que é uma pergunta, mas faltou o principal, que é o ponto de interrogação, tá. Essa provavelmente eu validei ela com 100%, né, então com 200 pontos, mas precisa dessa atenção na hora de apresentar o problema, que ele precisa do ponto de interrogação, né. O outro colocou: "É necessário um estudo da linguagem ao longo do tempo? Existem mudanças a partir desse estudo?" Também tá certo, né. Então, até que aqui agora, por exemplo, teve aluno que fugiu totalmente, provavelmente nesse caso eu não considerei ponto, que colocou que o presente estudo tem como objetivo. Eu não perguntei objetivo, né, então é problema, a gente precisa entender muito bem o que é tema, o que é problema. A gente vai falar agora, nas próximas aulas, provavelmente, sobre os outros itens de um pré-projeto, né, que aí entraria o objetivo, tá. Mas, por exemplo, nesse caso já fugiu muito, né, que aí foi do objetivo. E aí acabou não apresentando nenhum problema, né. Deixa eu ver se teve algum da turma de vocês que falou sobre o direito. Ou, por exemplo, teve alunos que trouxeram uma explicação, de Saussure, provavelmente relacionada ali ao que estava no livro e tudo mais, né, então provavelmente pelo não entendimento do que é problema. Então, problema é a pergunta, sempre em forma de pergunta, é o questionamento que a gente vai responder no nosso projeto de pesquisa, tá. Problema é sempre uma pergunta, tá bem? Até que da turma do diurno, bastante gente fez de forma correta, no noturno eu acho que teve, no noturno a turma é maior, são cento e poucos alunos, né, mas até que de vocês tá bem certinho, assim. Teve 2 aí que colocaram textos enormes de explicação sobre Saussure, né, ali não era isso, tá, então só para ficar claro, ali era só a pergunta, hã
mas no geral, assim, até que da turma de vocês, grande parte respondeu certinho. E teve gente que falou sobre o Covid, ó, esse aqui fugiu bastante, né, então não era para inventar nada, não era para criar novas teorias, tá, embora que deixa eu ver se quem falou de Covid falou alguma coisa. É, não, fugiu mesmo, tá. Então é isso, tá, turma, não precisa de textão, não precisa fazer uma explicação gigantesca, né. É importante, às vezes, criar aquelas conexões, embora não desconsidere quem colocou só a pergunta, tá. Então, por exemplo, baseado no problema no desculpa, baseado no tema proposto, eh, apresenta-se a seguinte questão problema, né, e aí coloca a pergunta. Isso aí ia dar 2 linhas, 3 linhas, e não muito mais do que isso, tá. Então, dando uma devolutiva para vocês em relação à prova, seria mais ou menos isso, tá? Vou abrir aqui agora meus slides, que aí a gente dá continuidade. Alguém quer pontuar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tá tudo bem? Sim, não, talvez? Não? Então tá. Gente, então, entrando aí no nosso conteúdo, né? A gente passa a falar um pouco sobre as características do projeto agora, né, de desenvolvimento dele, e aí na nossa próxima unidade a gente vai falar sobre perfis bem específicos, né, sobre a monografia, sobre artigo, tá? Então agora a gente fala um pouco sobre a estrutura do projeto, né? E aí hoje a gente vai trabalhar 2 itens de características de pesquisa que podem ser utilizados, que é a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, tá? Vocês vão ver que, em muitos dos casos, a gente não chega nem a utilizar esses perfis de pesquisas, que a gente precisa, quando vai fazer pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, passar por um comitê de ética, né? E que precisa validar ou não a aplicação dessa pesquisa. Então, sempre que a gente vai trabalhar questionários, sejam eles abertos ou fechados, junto a pessoas, a gente precisa passar por um comitê. E aí, como isso muitas das vezes demanda tempo, numa pesquisa, por exemplo, realizada na faculdade, né, como monografia, ou mesmo um artigo científico, por não ter tempo suficiente, às vezes, para passar, inclusive pelo comitê, a gente acaba fugindo um pouco dessa característica, tá? A minha ideia é que vocês, como a gente está fazendo isso como atividade, tudo bem, né? A minha ideia é que vocês tentem aplicar uma pesquisa quantitativa, até para que a gente possa mensurar dados, tá? E aí, no caso da disciplina, a gente vai colocar isso um pouco em prática, tá? Eu não sei se é mais fácil para vocês. Vocês querem que puxe os slides para cá, para vocês visualizarem? Ajuda, talvez, para acompanhar ou não? Sim, não? Sim, pode puxar, professora. Ah, tá. Porque principalmente quando for mostrar exemplo, eu acho que ajuda no entendimento de vocês, tá? Deixa eu ver onde eu coloquei ele. Primeiro eu achar onde eu coloco essas coisas. Acho que isso aqui. É isso mesmo, tá? Então, a ideia hoje é falar sobre pesquisa qualitativa e quantitativa. Eu trouxe até alguns exemplos, principalmente da quantitativa, tá? A quantitativa, na verdade, é onde a gente trabalha mais a mensuração de dados, mas só para vocês, assim, dando um panorama geral, né, da diferença entre a quantitativa e a qualitativa, tá? Quando a gente trabalha essas pesquisas em que a gente coloca um questionamento e leva esse questionamento para as pessoas responderem,
a gente tem basicamente 2 modelos. Uma que é com perguntas abertas, tá? Então eu levo uma pergunta, para as pessoas que são do meu interesse de serem pesquisadas, e eu deixo aberto para que ela responda, né. E a outra, eu levo, às vezes, o mesmo questionamento, mas já com opções de respostas, que são perguntas fechadas, que a gente chama, né. Que seria, por exemplo, se a gente fosse pegar a nossa prova, tá? Embora ali não fosse uma pesquisa, tá? Mas se fosse uma estrutura de pesquisa, as perguntas com alternativas, elas seriam o que se aproxima do modelo quantitativo, tá? Claro que eu trabalharia respostas válidas, né? Mas assim, as perguntas com alternativas seriam as quantitativas. E aquela última, que vocês tinham um espaço ali para responder, seria um modelo qualitativo, né? Eu deixo aberto para que as pessoas falem o que elas pensam. Então, se eu fosse pegar, olha uma pesquisa, a gente tem falado muito de Covid, né? Uma pesquisa que dá para ser feita. Se eu fosse trabalhar com vocês, por exemplo, o que vocês, qual a percepção de vocês em relação a esse isolamento social? Aí eu poderia colocar numa pesquisa quantitativa, eh, sou contra, sou a favor e não sei opinar. Isso é uma quantitativa. Então, eu faço um questionamento e eu coloco lá 3 opções para vocês. Vocês não podem fugir daquilo. Vocês podem ser contra, vocês podem ser a favor, ou vocês poderiam não saber opinar, tá? E aí depois a gente mensura esses dados. Na qualitativa, eu poderia usar essa mesma pergunta: o que vocês acham do isolamento social? E aí, cada um de vocês traria a percepção em relação a essa situação que a gente está vivendo. Então, de uma forma bem ampla, a principal diferença que a gente tem aí entre uma pesquisa e outra seria essa, tá? Depois a gente vai ver um pouco melhor sobre ela, tá? Mas a diferença maior seria ela. E aí, esses tipos de pesquisa, eles entram dentro de um projeto de pesquisa. Então, o que vem a ser o projeto de pesquisa, né? A pesquisa, eh, ela parte de um processo, a gente até viu isso nas aulas anteriores, né? Isso inclusive caiu na prova. Então, a gente tem um processo aí para apresentar um resultado. Então, resultado por quê? Porque nesse processo a gente também tem o nosso problema, que é a pergunta. Por isso que a gente apresenta um resultado. Então, eu poderia, no meu projeto de pesquisa, procurar entender a percepção das pessoas em relação ao isolamento social, né? Então, coloco isso como problema de pesquisa. O meu resultado é a resposta disso. Qual a percepção das pessoas em relação ao isolamento social? Eles são contra, eles são a favor, eles não sabem opinar, e vários outros questionamentos vão ser tratados durante esse projeto de pesquisa, tá? Se a gente busca um resultado para essa pesquisa, a gente acaba produzindo conhecimento, né? A gente vai levantar vários dados, eh, através de pesquisa de campo, através de pesquisas bibliográficas, através de estudos de caso, né? Então, dentro dessas etapas, a gente vai trabalhando aí, o levantamento dessas informações por metodologia X, Y, Z, né? E aí a gente produz conhecimento em função disso, tá? Na faculdade, normalmente o molde que a gente usa é o de monografia, né? No caso da Anhanguera, a pesquisa de vocês, ela tem a base principalmente bibliográfica, quando vocês chegarem lá na fase do TCC, tá? E aí a gente separa basicamente 3 etapas, tá? O primeiro é o decisório, a identificação da temática. Então, a gente determina lá um tema. No caso, por exemplo, da prova de vocês, o tema era o método estruturalista de Saussure, que considerava o significado e o significante, né? Aquilo era um tema. Então, é o nosso pontapé inicial, né? Então, eu identifico um tema e, baseado na seleção desse tema, eu vou identificar meu problema, que era o que eu perguntava para vocês na prova, né? Então,
eu poderia colocar quais os aspectos apresentados por Saussure, acerca de significado significante, sei lá, qualquer coisa. Claro que quando a gente escreve mais bonitinho que isso, né? Mas está ali a minha pergunta a ser respondida durante o meu projeto de pesquisa, né? Então, identifica um problema ou uma questão, né, a ser respondida. E aí, sugere-se, então, a possível resposta à questão problema. Essa possível resposta a gente apresenta muitas das vezes em forma de hipóteses que vão ser comprovadas ou não, tá? E aí a gente elabora um plano provisório, que é o nosso cronograma, ou seja, quais são as etapas que a gente vai seguir para que a gente responda a esse problema, né? E que a gente realmente consiga transformar isso em conhecimento. E aí, baseado nesse plano provisório, que é o nosso cronograma, a gente parte para a parte operacional, tá? Então, vem a parte de execução da pesquisa, de coleta de informação e de estrutura da redação, considerando sempre normas ABNT para isso, tá? Então, a gente faz a seleção da bibliografia, né? Que entra junto com a parte de fichamento, inclusive, né? Que nessa bibliografia a gente já vai levantando quais são aqueles dados que são relevantes para a gente, que a gente pode utilizar. E aí, para isso, a gente lê e documenta essa bibliografia, né? Então, levantei ali quais são os livros, os artigos científicos, as publicações, que vão me dar sustentação na minha fala, tá? Então, eu faço uma leitura desse material e eu documento. Essa documentação, ela é feita através de um fichamento, tá? Que vocês já fizeram também. E aí a gente faz uma construção dessas ideias, então trazendo o que outros autores já falaram, o que uma pesquisa de campo pode me trazer sobre determinado assunto, tá? Então eu vou construindo essas ideias, aperfeiçoo o que precisar aperfeiçoar, tá? E aí nessa etapa também entra a pesquisa quantitativa e qualitativa, que são, eu não sei se a gente vai ter espaço para ver isso na disciplina, então, só para já trazer para vocês, que são o que a gente fala de pesquisa primária e pesquisa secundária. Então, por exemplo, essas pesquisas quantitativa e qualitativa, quando é a gente que desenvolve, ela é uma pesquisa primária, ou seja, é parte de mim. Eu não peguei algo já existente, né? Então, eu sou a pessoa que está indo a campo para levantar essas informações. Agora, eu posso também partir de dados de pesquisas secundárias, ou seja, eu sou a pessoa que já vai buscar uma pesquisa já existente, né? Então, alguém foi a primeira pessoa, por isso que ela é secundária, alguém foi a primeira pessoa a levantar dados, eu sou, teoricamente, a segunda pessoa ali a levantar dados sobre aquela pesquisa XYZ, né? Esses dados, eles também podem ter base primária ou secundária, podem ter dados quantitativos ou qualitativos ou quantitativos, tá? Então, por exemplo, se eu vou numa pesquisa secundária, é uma pesquisa já existente, ela não precisa ser só o livro, tá? Ela pode ser uma pesquisa de campo, por exemplo, vou pegar dados do IBGE. Os dados do IBGE são dados vindos de uma pesquisa quantitativa, né? Vai identificar a população, se essa população mora nas áreas XYZ, se essa população tem filhos ou se não tem, né? Se tem carro, se não tem, se trabalha ou se não trabalha. Então, podem ser aí pesquisas quantitativas que foram realizadas por outras pessoas e por isso elas são de base secundária, ou seja, eu vou numa base já pronta para levantar os meus dados. E aí sou eu que vou levantar qual é a população de São José. É uma pesquisa primária quantitativa, tá? E aí, baseado em todos esses materiais,
tanto de base primária, que é quando eu pesquiso, quanto de dados secundários, que é quando eu busco o que outras pessoas já falaram sobre o assunto, eu vou para a minha terceira etapa, que é a parte redacional e comunicativa, tá? Então, eu apresento os resultados dessa pesquisa, com uma redação preliminar, né? Então, coloco lá, num primeiro momento, todos os dados que podem me ajudar, e depois eu vou juntando esses dados, trazendo melhor a minha percepção sobre esses dados, e aí eu trago a minha redação definitiva, os meus resultados e as minhas conclusões, tá? Então, seriam aí as 3 etapas. A pesquisa quantitativa e qualitativa, ela entra no operacional na segunda etapa, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai tratar aí de 2 abordagens, tá? A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. E aí, sobre a qualitativa, tá? A qualitativa, ela vai investigar dados, né? Ela vai levantar normalmente amostras pequenas de pessoas, e isso é importante também, isso é uma das diferenças entre a qualitativa e a quantitativa, tá? Na qualitativa, quando a gente dá abertura para as pessoas falarem sobre um determinado tema, não dá para a gente pesquisar 1000 pessoas, porque cada uma vai trazer uma resposta diferente, né? Então, normalmente é quando a gente quer dados mais completos, quando a gente quer dados em que a pessoa traz mais o entendimento dela sobre determinado assunto, tá? Por exemplo, se eu fosse trabalhar a questão da Covid, né? Vou manter nesse foco, que é uma coisa que a gente tem escutado muito, talvez seja mais fácil até para a gente criar esses parâmetros. Se eu quero saber se as pessoas são favoráveis ou não ao isolamento numa pesquisa qualitativa, a minha amostra normalmente vai ser pequena e vai ser de pessoas que já estudaram sobre pandemias ou que são da área da saúde, enfim. E aí, para trazer a percepção delas. Então, eu posso trazer, por exemplo, um médico, eh, epidemiologista, por exemplo, que já tem percepções sobre isso, e que ele vai me mostrar o porquê da importância do isolamento, né? Porque ele já tem bases científicas, né, que mostra se é válido ou se não é válido, né? Então eu faço uma pesquisa qualitativa com uma amostragem pequena para investigar uma determinada situação. Na quantitativa, eu posso levar essa mesma pergunta para a população, para ver como a população reage a isso e como percebe isso, né? E aí, nesse caso, não tem como eu dar abertura para cada uma das pessoas trazerem a percepção delas. E aí eu coloco alternativas, né? Basicamente, eu posso até manter, né? Se ela é contra, se ela é a favor ou se ela é neutra e não sabe responder, né? Então, na quantitativa, a gente mede números. E aí a gente vai ver porque, por exemplo, 70% da população é favorável ao isolamento, baseado em tudo isso que a gente tem escutado aí nos noticiários ultimamente, tá? Então, difere principalmente nisso. Na qualitativa, eu vou numa amostragem de pessoas pequenas, normalmente pessoas detentoras de conhecimento sobre esse assunto, né? E que vão me trazer qualidade nas respostas, ela vai me trazer amplitude nas respostas. E na quantitativa, eu pego uma amostragem bem maior, mas essas pessoas, elas vão ter ali alternativas de resposta, elas não vão ter abertura de resposta, tá? E aí, por conta disso, né? Então a gente não pode medir na quantitativa pensamentos, motivações, sentimentos, crenças, né? Por quê? Porque cada pessoa vai responder de uma maneira, né? Imagina, aqui, deixa eu ver quantas pessoas a gente tem mais ou menos. Ai, tirei sem querer. Saí da apresentação, deixa eu ver se ela vai voltar. Não, voltou. Eu queria ver mais ou menos quantas pessoas estão aí em sala, mas deve ter o quê? Umas 16 pessoas, 17 pessoas por aí hoje na nossa aula, tá? Se eu
trouxesse para vocês, por exemplo, é que até que é pouca gente, dá para a gente fazer, mas se eu trouxesse para vocês qual a percepção de vocês em relação ao isolamento social, provavelmente cada um de vocês me traria uma percepção diferente, por vários aspectos, né? Às vezes por conta de atividade profissional de vocês, às vezes porque realmente é difícil ficar trancafiado dentro de casa, né? E a gente já chega, às vezes, num limite de falar assim, já deu, né? Preciso sair, respirar um pouco aí, ar puro ou não tão puro assim, né? Mas, enfim, provavelmente cada um de vocês traria uma resposta, né? E aí depois, para a gente mensurar isso, seria muito mais difícil. Então, normalmente, qualitativo, a gente vai em pessoas que são expert em determinados assuntos e que vão realmente auxiliar a nossa pesquisa por conta dos dados que essa pessoa traz. E na quantitativa, a gente fecha as perguntas para depois poder mensurar, tá? Então, quando a gente se refere indo até para o nosso próximo slide. Quando a gente se refere à pesquisa qualitativa, a gente analisa fenômenos em função de uma abordagem centrada na compreensão desse fenômeno, tá? Então, com pessoas que vão me trazer mais qualidade de resposta sobre um determinado aspecto, tá? E ela vai se preocupar com a realidade ou não, com um nível de realidade que não pode ser, tá? Diferente da quantitativa, né? Então, a gente trabalha com aspirações, a gente trabalha com crenças, a gente trabalha com valores, a gente trabalha com atitudes, tá? Mas com aprofundamento dessas informações, né? Então, eu dou a abertura para as pessoas que vão ser pesquisadas, para que elas me tragam um entendimento dela sobre determinados fenômenos, determinados, sobre determinadas situações. Ela vai me aprofundar determinado tema. A gente pode até trabalhar as duas pesquisas, tá? Por exemplo, se eu vou trabalhar um assunto que eu não detenho tanto entendimento assim, que eu não detenho tanto conhecimento assim, né? Então, se a gente fosse partir dessa situação, eu quero saber se as pessoas são contra ou a favor do isolamento, mas para isso, primeiro eu preciso verificar a validade e o que outras pessoas têm a falar sobre isso. Então, num primeiro momento, eu faço uma pesquisa qualitativa para eu entender melhor esse assunto, e aí, depois que eu entendi melhor esse assunto, aí sim eu parto para uma pesquisa quantitativa, em que eu vou verificar o que as pessoas, de uma forma geral, percebem em relação a isso, tá? E aí, na pesquisa qualitativa, então, seria um pouco isso, né? A gente mede variáveis levantadas na qualitativa, então, normalmente, quando a gente tem as duas, a qualitativa vem previamente, não que ela não venha posteriormente também, né? Que às vezes, para fazer as nossas análises, a gente precisa de outras pesquisas qualitativas, tá? Mas a quantitativa ela é estruturada, então eu tenho lá meus questionamentos, e aí eu tenho já as respostas previamente apresentadas para as pessoas que vão se deparar com essa pesquisa, tá? Isso é uma diferença também da qualitativa, tá? Por exemplo, na qualitativa, eu posso ir construindo as minhas questões em função das respostas da pessoa que está sendo entrevistada ou pesquisada, né? Então, por exemplo, eu parto de uma questão X, e aí, em função das respostas de quem está sendo pesquisado, eu vou trazendo novas possibilidades. Na quantitativa, não. Na quantitativa, a gente já chega com a pesquisa estruturada, com as questões que a gente gostaria de analisar e com as possíveis respostas, né? O máximo que a gente vê, por exemplo, numa pesquisa quantitativa que dá abertura, é quando a gente coloca situação X, Y, Z, e aí eu coloco como alternativa outros. E aí no outros, eu posso dar abertura para a pessoa falar o que vem a ser esse outros, né?
Mas, enfim, elas são feitas para medir um fenômeno, né, e que a gente possa depois trabalhar isso em dados numéricos, porque na hora de mensurar esses dados, a gente vai trabalhar isso ou em dados absolutos, né, ou em números absolutos, ou em números percentuais. X% da população acha isso, X% da população acha aquilo sobre determinado aspecto em relação a determinada pesquisa, tá? E aí, até por isso que a gente tem essa relação estatística, né? Então, a gente tem aí variáveis que são influenciadas, e na verdade essa relação estatística desde antes da gente iniciar a pesquisa, tá? Porque para que ela tenha validade, a gente precisa de uma amostragem X de pessoas que realmente tragam o que o público, de uma forma geral, pensa sobre isso. Se a gente pegar, por exemplo, pesquisa política. Pesquisa política, várias pessoas criticam porque falam assim: "Ah, eu nunca fui pesquisado, não conheço ninguém que já tenha sido pesquisado, então como que tem validade essa pesquisa política?". Normalmente eles trabalham ali uma amostragem, por exemplo, se fosse trabalhar São José, se eu pesquisasse 100 pessoas, pensa, São José tem a população de São José gosta de aumentar o número de pessoas que vivem aqui, né, mas deve ter 600 e poucas mil pessoas, talvez chegando aí em 700.000. Se eu pesquisasse 100 pessoas em São José para verificar quem você vai votar para prefeito nas próximas eleições, 100 pessoas distribuídas aí nas 4 regiões da cidade já me trazem um panorama de em quem a população vai votar. Então, a gente sempre parte de uma amostragem para fazer uma pesquisa quantitativa. Isso também é uma relação estatística, né? Então, eu pego uma população, eu vou pegar aí as regiões, desculpa, criar um equilíbrio entre essas regiões, e aí eu não vou pesquisar a totalidade da população, eu vou pesquisar uma amostragem que vai me trazer um retrato dessa população, tá? Por isso que essa relação estatística também na pesquisa quantitativa, tá? Eh, no caso da quantitativa, ela valoriza a objetividade, né, então a gente, eh, trabalha aí situações em que a pessoa, ela não tem abertura, né, então eu trago uma pergunta e eu já trago as possíveis respostas para essa pergunta, tá? E a gente acaba tendo mais controle dessas respostas por conta disso, né, afinal de contas, eu já estou demonstrando ali quais são as possíveis respostas, que a pessoa pode me trazer, tá. Normalmente, a gente quer comprovar alguma coisa em função dessa pesquisa, né, por exemplo, se for focar nesse exemplo que eu dei para vocês, as pessoas são contra ou a favor do isolamento social, né, eu tenho um controle, eu quero comprovar se o que eu acho é válido ou não. De repente, eu peguei vários médicos, vários cientistas que falaram assim: olha, o isolamento é importante porque, por conta disso, a gente. E é o principal do que eles trabalham, né? A gente não vai ter colapso aí nos nossos sistemas de saúde, né? O principal problema é justamente esse, né? Não é que as pessoas não vão pegar esse vírus, pode até pegar mais para frente. O problema é que isso não pode acontecer com todo mundo ao mesmo tempo, que aí não vai ter estrutura, né, no sistema de saúde para cuidar de todas essas pessoas, né? Então, o problema é justamente esse colapso aí nos sistemas de saúde, que eles já estão até acontecendo mesmo com o isolamento, né? E aí, eu já tenho esse entendimento e eu quero ver a reação das pessoas em relação a isso, né? Então eu vou comprovar, se eles entendem a importância disso, se eles são contra, se eles são a favor, tá? Então, normalmente parte de um entendimento prévio para depois trabalhar isso de forma objetiva e com controle, né, que aí eu já não pergunto para todo mundo de forma aberta o que cada uma das pessoas pensa sobre isso, tá. Aí
até na aula passada a gente falou sobre isso, né, sobre a questão, do positivismo, né, então a quantitativa ela tem como base a filosofia positivista, né, então a gente trabalha a existência de fatos sociais, eh, e aí independente de crenças, né, mas a gente trabalha baseado, em fatos sociais para chegar à verdade, tida como absoluta, né. Então, se a maioria falou que sim ou se a maioria falou que não, a gente constrói aí uma verdade absoluta, em função dessas respostas, tá. A pesquisa quantitativa, ela também testa hipóteses, então eu falei para vocês da estrutura de pesquisa, né. A gente tem lá então o nosso tema, a gente tem o nosso problema, e a gente tem hipóteses, que são as afirmações, né, sobre determinado problema. Então eu coloquei lá que será que o isolamento social é o melhor formato para evitar o colapso no sistema de saúde? Esse é o meu problema, né. E aí a minha hipótese pode ser que sim, que, as pessoas ficando em casa, a gente vai ter um menor número de pessoas contaminadas, num determinado espaço de tempo, e daí a importância disso, né. Então eu coloquei lá isso como hipótese. E aí eu vou pesquisar, né, se essa hipótese se confirma ou não. Nem toda hipótese é confirmada, por isso que várias instituições de ensino não trabalham com formato de hipótese, tá? Porque hipótese ela é uma afirmação antes de haver uma pesquisa, né? Então, antes de ir a fundo e pesquisar determinada situação, eu já trago afirmações. E aí a pesquisa quantitativa, ela também pode testar essas hipóteses e aí validar elas ou não, tá? Como verdade. É, e aí, mais uma vez, a gente trabalha uma amostragem representativa, né? Então, baseada em determinada população, eu preciso pesquisar 100 pessoas. Se vocês verificarem, por exemplo, algumas pesquisas que são feitas nacionalmente, às vezes essas pesquisas, elas têm como amostragem, sei lá, 1.800 pessoas, ou às vezes até um pouco mais, 2.500 pessoas, né? Mas enfim, a gente pega uma amostragem da nossa realidade, se é uma cidade, se é um estado, se é um país, se é uma parcela de uma população, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa com vocês alunos. E aí, normalmente quanto menor o meu universo, maior a minha amostra, tá. Então, se a gente for até pegar uma situação que vocês ainda vão passar por isso provavelmente, talvez quem está no segundo semestre já tenha passado, mas a gente tem uma pesquisa anual que é feita na faculdade, que é inclusive uma exigência do MEC que isso seja feito, que é o avaliar, que é para verificar a percepção dos alunos em relação aos professores, à estrutura da faculdade, às atividades administrativas, de secretaria, de biblioteca, enfim, né, vários aspectos aí. Para que haja validade nessa pesquisa, a gente precisa que pelo menos 70% dos alunos respondam, porque o público é menor e aí eu preciso de uma amostragem maior dessas pessoas, tá? Então, também é uma pesquisa de aspecto quantitativo, as perguntas elas são fechadas sobre vários aspectos de um universo que envolve vocês, né? Eh, E aí, nesse caso, a minha amostragem, ela precisa de um percentual maior, porque o meu universo é pequeno, e aí para que tenha validade nas respostas e que realmente retrate a percepção dessas pessoas sobre determinado aspecto, eu preciso de um percentual maior em relação a esse universo, tá? E aí, aqui só frisando, né, que cabe destacar que é preciso analisar os fatos naquilo que nem sempre se pode quantificar e que interfere neles. Então, nesse caso, muitas das vezes a gente precisa ir para uma pesquisa qualitativa, né? E de outro lado, não se pode prescindir da quantificação que possibilita obter maior objetividade em relação aos aspectos.
Então, só para mostrar que ambas as pesquisas elas são importantes. Em alguns casos, a gente não pode quantificar, né? A gente precisa de uma análise mais aprofundada e aí a gente parte desculpa, turma, a gente parte para uma pesquisa qualitativa. Em outros casos, a gente precisa de maior objetividade e aí a gente parte para uma pesquisa quantitativa. E aí, só para trazer assim as principais diferenças entre o que seria uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa. Então, a qualitativa ela é semi-estruturada e tem maior abertura e flexibilidade. É um pouco que eu falei para vocês, de que a gente pode trazer novos questionamentos em função das respostas do nosso entrevistado ou do nosso pesquisado. E na quantitativa, ela é estruturada e baseada em números, percentuais e absolutos, tá? A qualitativa, ela serve para auxiliar a compreensão sobre um determinado tema e a quantitativa serve para medir e para quantificar. A qualitativa, ela é indicada para levantar as razões e dar abertura para as pessoas para responder sobre aquilo. A quantitativa, ela mede as razões. Então, eu já tenho situações X, Y, Z, e aí eu vou medir de forma percentual essas razões. A qualitativa, ela busca a compreensão dos motivos para a amostra, e a quantitativa, ela generaliza os resultados para o universo. Então, se a gente faz uma pesquisa prévia, a gente faz uma pesquisa qualitativa para entender melhor determinado assunto e mesmo para entender qual vai ser a minha amostragem de pessoas a serem pesquisadas. E a quantitativa, ela vai generalizar os resultados. Ela vai te dar a opção X, Y, Z e você não pode fugir daquilo, né? A qualitativa ajuda a descobrir ideias, a quantitativa faz o levantamento ou o teste de hipóteses. A qualitativa é ligada a pesquisas de caráter exploratório e a quantitativa a pesquisa descritivas ou causais, que são aí os nossos 3 tipos de pesquisas que foram apresentados, acho que bem no começo do curso, nossa terceira, quarta aula, por aí, tá? A qualitativa, ela busca resultados subjetivos e a quantitativa, objetivo. A qualitativa é subjetiva porque ela é aberta, a pessoa tem espaço para falar o que ela pensa sobre determinados assuntos, e a quantitativa ela é fechada, né? A pessoa ela só pode responder dentro do que a gente propõe ali. A qualitativa ela pergunta como, por quê e o que, né? E a quantitativa, quanto, quem e com que frequência, tá? Então, se a gente fosse trabalhar aí as principais diferenças seriam essas. E aí, indo então para os nossos instrumentos, tanto para uma pesquisa qualitativa como quantitativa, tá? Os instrumentos eles têm a ver com as técnicas que a gente usa para coletar os dados, né? Uma das técnicas é a pesquisa de campo. Hoje essa pesquisa, na verdade, ela não precisa efetivamente ir a campo. A gente falava muito de pesquisa de campo porque a gente ia para as ruas ou, ou ia para o local onde as pessoas estavam para serem pesquisadas, para obter esses dados. E hoje, se a gente for pensar, uma pesquisa de campo, ela pode ser feita digitalmente, através de formulários do Google Forms, ou do SurveyMonkey, ou do Microsoft Forms, né? Então, ou mesmo se a gente for pensar nas redes sociais, Facebook, ele te permite criar estruturas de pesquisa, né? Então, eu posso ir a campo virtualmente, né? Então, a tecnologia ela trouxe aí essas novas possibilidades, inclusive que baratearam o custo dessas pesquisas, né? No caso dos instrumentos quantitativos, o resultado ele vai ser feito através de dados matemáticos, né? Então a gente tem ali perguntas fechadas com respostas X, Y, Z, e esses resultados eles podem ser apresentados tanto em percentuais como em números absolutos, tá?
E os instrumentos qualitativos, eles não podem ser apresentados em forma de gráficos, né? Ixi, saiu minha apresentação, deixa eu voltar aqui para vocês. No caso do qualitativo, a gente não tem como apresentar ele em forma de gráfico, até porque, de repente, a gente apresentaria assim, 0,001% das pessoas respondeu X, 0,001% respondeu Y, né? Como as pessoas têm abertura de resposta, fica difícil a gente quantificar e apresentar em gráficos, né? Mas a gente pode fazer aproximação de respostas entre os entrevistados. Então, para a pergunta 1, parte dos entrevistados seguiu uma linha X, deixa eu chegar lá de novo, seguiu uma linha X de resposta. Para a pergunta 2, parte dos entrevistados seguiu uma linha Y para a resposta. Mas, enfim, a gente não tem muito como quantificar essa situação. Gente, me perdi. Passei direto. Deixa eu voltar. Opa. Aqui. Qualitativo. Isso. Então, é isso, né? O qualitativo, ele não é expresso em forma de gráfico, né? A gente, na verdade, vai ler as respostas das pessoas, procurar interpretar aquilo e procurar aproximar as respostas em comum, tá? Eu não sei por que está saindo, gente. Para você está saindo a apresentação também ou ela continua aparecendo? Segunda vez que ela cai. Volta lá de novo. Para mim saiu. Bom, voltei ela aqui. Não sei por que está caindo. Agora voltou. Vou voltar lá no slide de novo. Estou só pensando. Mas, enfim, a qualitativa, então, ela é feita para levantar razões. E aí, por isso que a gente pega uma amostragem menor, né? A gente não vai entrevistar 100 pessoas numa pesquisa qualitativa, mas ela vai dar base, muitas das vezes, para uma pesquisa quantitativa. Então, baseada, às vezes, na resposta de 3, 4 pessoas, a gente cria um questionário estruturado, organizado, para ser apresentado de forma quantitativa, tá? Então, na qualitativa, eu pego uma amostra de pessoas pequenas para levantar razões, para levantar intenções, percepções, e aí, baseado na resposta dessa amostra, aí sim eu crio uma pesquisa quantitativa, estruturada, já pré-definida ali quais são as respostas que a pessoa pode me trazer, e aí essa pesquisa quantitativa, sim, eu consigo mensurar e trabalhar ela em forma de gráficos, né, e coisas do tipo. Deixa eu ver se eu chego. Ficou super lento para passar agora, mas eu chego lá. Que, na verdade, eu quero mostrar depois para vocês também como que a gente apresenta os gráficos, tá? Então, a pesquisa qualitativa, ela pode ser aplicada como um instrumento de investigação para levantar hipóteses, principalmente que a hipótese a gente apresenta ela como uma verdade antes de pesquisar realmente alguma situação, né? E aí essas hipóteses elas podem ser validadas ou não, tá? Gente, eu não sei porque está super lento. Eu vou seguindo pelos meus slides, e aí, de repente, até eu chegar no slide que eu quero que vocês vejam, a gente consegue fazer voltar aí essas informações. Mas vocês estão me escutando, né? Alguém pode me falar? Vocês me ouvem? Sim, Eu estou escutando, está dando para ouvir tranquilamente. Tá. Porque o slide aqui para mim que está como se estivesse pensando e ele não vai para frente. Qualquer coisa depois eu tiro e tenho que pôr de novo. Mas, enfim, então, a pesquisa qualitativa, ela vai ser um instrumento de investigação, né? Mas que a gente trabalha uma amostragem
menor de pessoas, então eu não vou pesquisar 100 pessoas, vou pesquisar 3, 4, se muito 10 pessoas, né? Para trabalhar hipóteses que depois vão ser realmente testadas junto a um determinado público, né? E aí sim, eu vou pesquisar 100 pessoas, 1000 pessoas, né? Dependendo do meu universo, eu vou aumentar essa amostragem numa pesquisa quantitativa, tá? No caso da qualitativa, a gente não trabalha dados numéricos, mas a gente precisa saber interpretar as informações que essa pesquisa nos traz, né? Normalmente através de textos, a gente até pode usar, por exemplo, ícones, imagens, para procurar representar e ilustrar a resposta dessas pessoas, né? Mas ali o foco é representar e interpretar, na verdade, a resposta que essas pessoas trouxeram quando foram questionadas sobre determinados aspectos, sobre determinados fenômenos, tá? Eu vou tentar cancelar isso aqui e vou puxar de novo para ver se funciona para trazer para vocês. E aí, as pesquisas, elas podem utilizar tanto um instrumento como outro, tá? Ambos os instrumentos são válidos, tanto quantitativo quanto qualitativo. Em alguns casos, é o que eu comentei com vocês, a gente acaba usando, inclusive, as duas situações, né? Eu inicio com uma pesquisa qualitativa para levantar as minhas hipóteses e depois eu passo para uma pesquisa quantitativa. Nossa, tá alerta mesmo. E aí, assim, as técnicas elas vão sendo relativizadas, né? Então, por exemplo, existem autores que mostram que mesmo quando a gente trabalha uma pesquisa quantitativa, ela também tem um lado qualitativo. E por que que eles trazem isso? Porque se a gente for analisar, depois que a gente aplica a nossa pesquisa quantitativa, a gente vai analisar esses dados e a gente vai apresentar eles tanto em forma de gráfico, como com um texto para apresentar esses dados, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar esse mesmo exemplo que eu dei, e se a maioria fosse a favor do isolamento social, eu tinha colocado acho que 70%, né? Sei lá. Ela é qualitativa, porque depois, na hora de eu apresentar esses dados, eu vou mostrar lá, baseado nas pesquisas realizadas, é possível perceber que 70% da população é favorável ao isolamento social e blá, 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 tá? Então, a gente faz uma análise aí também dos dados quantitativos que foram levantados, né? E que tem um peso qualitativo, né? Eles são dados numéricos, mas que tem peso qualitativo também. Agora, deixa eu ver onde é que eu estou. Eu acho que eu estou aqui. Será possibilitada pelo... É isso mesmo. Tá? Então, aqui falava um pouco sobre isso, então, que mesmo quando a gente tem uma pesquisa quantitativa, a gente tem informações de qualidade nessas pesquisas, tá? E aí, ela vai gerar dados numéricos, esses dados eles vão ser quantificados e a partir deles a gente também apresenta informações de qualidade, né? E por isso que eles servem, na verdade, para quantificar a pesquisa qualitativa. A gente parte, então, de uma pesquisa mais ampla, com um número menor de pessoas, mas que vai dar um direcionamento para a nossa pesquisa. Depois a gente leva isso a campo e pesquisa um grande número de pessoas. Esse grande número de pessoas vai me trazer números, se acham que é válido o aspecto X, Y, Z, e depois a gente faz uma análise desses dados, né, para apresentar, sei lá, por exemplo, eu posso apresentar dados para um Ministério da Saúde, eu posso apresentar dados para o presidente, eu posso apresentar dados para a população, né, como uma devolutiva para a população, e aí depende muito de quem é o nosso público final, tá?
E aí, a pesquisa qualitativa, ela pode atender a um objetivo que a quantitativa pode não alcançar, né? Então, por exemplo, eu quero informações mais profundas sobre uma determinada situação. A pesquisa quantitativa, ela normalmente não vai me trazer informações aprofundadas. Ao mesmo tempo, eu posso querer mensurar o impacto dessas informações. E para mensurar o impacto dessas informações, a qualitativa não vai me permitir mensurar. E aí eu preciso da quantitativa. E por isso que muitas das vezes a gente trabalha de forma combinada essas duas pesquisas, tá? Aqui seria um pouco a forma da gente apresentar a pesquisa quantitativa. Então, se fosse pegar uma pesquisa que trabalhasse perfil das pessoas idosas na atualidade, tá? Aí eu coloco lá como pergunta, sei lá, quais são os aspectos que podem ser percebidos em relação às pessoas que fazem parte do público de terceira idade. E aí, aqui nesse caso, vocês vão ver que é uma pergunta de múltipla possibilidade de resposta, tá? Ele não necessariamente precisa, e a gente vai ver essas diferenças, ele não necessariamente precisa responder só uma questão, ele pode responder mais de uma, né? Por isso que a gente tem percentuais altos e que vão dar aí mais de 100%, e depois a gente tem como trabalhar a frequência e trabalhar para que isso fique dentro dos 100%, que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas, por exemplo, dentro desse perfil, eu posso verificar, 87% dizem que cuidam da aparência, 82% dizem que trabalham em casa, 77% dizem que possuem vida social ativa, 62% fazem caminhada, 42% usam celular habitualmente, 36% trabalham fora de casa, 34% praticam atividades culturais e 30% possuem vida afetiva, tá? Então, vocês vão ver que, nesse caso, a gente extrapolaria os 100% do nosso universo. Por quê? Porque é uma pesquisa de múltiplas possibilidades de resposta. Então, a pessoa que cuida da aparência, ela também pode trabalhar em casa, ela também pode trabalhar, pode fazer uso de celular, pode fazer caminhada, tá? Então, ela pode fazer parte de mais de um desses grupos. Para a gente depois fechar isso nos 100%, a gente trabalha a frequência, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha a frequência. A gente faz uso da soma do nosso universo de respostas para trabalhar a frequência. No caso da pesquisa qualitativa, ela pode ser adotada também, não só antes, mas depois de uma pesquisa quantitativa. Então, se, por exemplo, a gente viu que no comércio 75% dos clientes estão insatisfeitos com uma loja. Esse é um dado quantitativo, né? Então, eu avaliei com perguntas fechadas se as pessoas estão satisfeitas ou não com uma determinada loja, e aí eu vi que eles estão muito insatisfeitos. Nesse caso, vale uma pesquisa qualitativa. Por que as pessoas estão insatisfeitas, né? E aí a gente pode pegar uma amostragem menor e procurar entender de forma mais ampla as razões que levam a pessoa a estar insatisfeita, tá? Então, da mesma forma que a gente pode iniciar com uma pesquisa qualitativa e depois partir para uma pesquisa quantitativa, a gente também pode iniciar com uma pesquisa quantitativa e aí, em função daqueles dados, daquele resultado, a gente pode ir para uma pesquisa qualitativa para ter um aprofundamento dessas respostas. É a iluminação que é muito escura e que, para mim, não é um ambiente agradável. É a forma de atendimento que é muito grosseira, né? E aí a gente vai vendo aí os aspectos que as pessoas trazem para estarem insatisfeitas, tá? Mas, enfim, independente disso, de uma forma geral, uma das maneiras da gente mensurar essas pesquisas é através da tabulação de dados, e essa tabulação ela é feita nas pesquisas quantitativas, principalmente, tá? Na qualitativa, a gente pode aproximar respostas próximas. Então, por exemplo,
Se eu for usar aquela situação de... Cadê? 75% dos clientes estão insatisfeitos com a loja. Como que eu mensuro isso? Como que eu tabulo isso se depois eu vou para uma pesquisa qualitativa? Eu vou procurar indagar algumas dessas pessoas, qual o motivo da insatisfação delas. E aí, desculpa, turma. E aí eu vou ter, sei lá, algumas pessoas que vão destacar a questão da do atendimento, que é grosseiro. Nossa, algumas pessoas falaram que o atendimento é grosseiro, que elas não são recebidas da forma como elas gostariam, que as pessoas que atuam ali usam uma linguagem ruim, ou seja, são pessoas que estão respondendo de forma diferente, mas ao mesmo tempo respostas que se aproximam. Então, são respostas mais ou menos em comum. Outros vão falar que não, que a iluminação é ruim, o ambiente é muito escuro, eu não consigo verificar as cores realmente por conta do ambiente. Também são respostas diferentes, mas que se aproximam, tá? Então, seriam respostas abertas, mas que a gente até conseguiria tabular de certa forma. Agora, de uma maneira geral, a tabulação, ela é para pesquisa quantitativa, tá? Então, ela serve para padronizar e codificar as respostas, né? Então, um percentual X respondeu blá, 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 um percentual Y respondeu nananã, tá? Então, a gente trabalha isso de forma ordenada, a gente pode trabalhar com números absolutos ou com números percentuais, né? Mas são resultados numéricos, e aí a gente faz a interpretação desses dados para que eles sejam apresentados. E aí, o que facilita a nossa vida hoje? Se a gente for trabalhar esses dados, a gente pode usar um Excel da vida, né? Que a gente usa como planilha eletrônica, e aí a gente vai trabalhar esses dados ali, e ele mesmo já me traz essa resposta em forma de gráficos, inclusive, tá? Ou através dessas estruturas que eu falei para vocês. Por exemplo, se a gente for pegar um SurveyMonkey, o Google Form, Microsoft Form, eles mesmos já me processam esses dados de forma muito mais prática, né? As tabulações, elas são relacionadas aos tipos de perguntas e às escalas. Então, a gente pode ter o que a gente chama de tabulação simples. Por exemplo, o modelo de resposta que eu mostrei para vocês, ali dos idosos, ele trazia múltiplas possibilidades de resposta. Então, ele não entraria no que a gente chama de tabulação simples, tá? Tabulação simples seria se eu desse uma única possibilidade de resposta para o meu respondente, tá? E aí eu faço uma pergunta e entre as alternativas a pessoa pode responder só uma das situações. Nesse caso, se o meu universo é de 100 pessoas, as minhas possibilidades de resposta, elas vão equivaler ao percentual 100%, né? Então, por exemplo, de 100 pessoas, 30 pessoas responderam aspecto X. Então, eu vou ter 30%. 20 pessoas, aspecto Y, 20%. E aí eu vou somar, sei lá, 50 pessoas, aspecto Z, 50%. E aí a minha totalidade vai dar 100%, tá? Naquele modelo, a gente teve pessoas que responderam mais de uma situação. Então, se a gente fosse somar os percentuais dariam, sei lá, 750%, né? Então, depois a gente trabalharia a frequência para chegar no 100%, tá? Mas na tabulação simples, até no próximo slide, eu acho que eu tenho um modelo, ó. Na tabulação simples, a minha frequência, ela vai de encontro com o meu universo, tá? Então, se eu analisei 100 pessoas, a minha frequência é 100, e aí o meu percentual ele vai ser de encontro a isso, né? Então, por exemplo, se eu pergunto qual é a sua faixa etária, para vocês que são alunos aí, estão começando a faculdade agora. Poucos vão ter menos de 18 anos, porque
no máximo um ou outro pode ter 17, né, a faixa que entra na faculdade, mas enfim, poderia perguntar: "Menos que 18 anos, tem algum aluno com menos de 18 anos?" "Ah, tem, porque tem gente que faz aniversário aí até o meio do ano", né. Entre 13, entre 19 e 25 anos. Ah, já é um percentual maior, 12 alunos têm entre 19 e 25 anos. E aí vão me representar 12%. Entre 26 e 32, 21 alunos têm entre 26 e 32, que dá 21%. Entre 33 e 39, 32 alunos têm, nessa faixa de idade, 32%. Acima de 40, 28, daria 28%. Então, é o tipo de pergunta que vocês não responderiam mais de uma situação, né? Não dá para responder: "Ah, eu tenho 18, mas vou fazer 19". Não, ou tem 18, vai fazer 19, né? E aí, o meu universo foi de 100 pessoas, isso facilita a vida, né? Porque aí eu não preciso transformar esses dados. Então, a minha frequência de resposta, ela vai ficar dentro do universo de 100 pessoas, e aí o percentual, ele acaba sendo bem equivalente. Se o meu universo fosse de 200 pessoas, por exemplo, aí a gente precisa adequar ali depois os percentuais, porque, por exemplo, se fossem 200 pessoas, eu teria 14 pessoas respondendo para ter 7%. Eu teria 24 pessoas respondendo para obter 12%. Eu teria 42 pessoas respondendo para obter 21%. Teria 64 pessoas respondendo para obter 32%. E teria a pessoa que não é de exatas fazendo conta, né? Teria 56 pessoas para obter 28%, tá? Mas, enfim, a minha frequência pode ser maior, tá? Eu continuo trabalhando o meu universo, mas aí, se eu tenho um universo que vai além de 100 pessoas, ou mesmo se é menor do que 100, a gente precisa ajustar para chegar nesses números percentuais, tá? Além da tabela, a gente também pode fazer uso de gráficos, tá? Tanto em gráficos de coluna como em gráfico de pizza, né? Depende muito de como a gente quer apresentar esses resultados e do tipo de pesquisa e do número de informações que vão ser apresentadas. Então, vale sempre pesar o que é mais interessante a gente usar para apresentar essas informações, tá? Se a gente precisa mostrar números absolutos, o ideal é que a gente use colunas, tá? E quando a gente vai usar números percentuais ou números relativos, aí a gente pode apresentar o gráfico de pizza, tá? Que seriam esses modelos, seguindo a mesma pergunta, né? Então, no gráfico de colunas, a gente usa os números absolutos: 7, 12, 21, 32, 28, tá? E se é num gráfico de pizza, a gente usa os números percentuais: 7%, 12%, 21%, e assim por diante, tá? Então, são maneiras de ilustrar e que, na verdade, muitas das vezes ficam muito mais interessantes do que apresentar normalmente em tabela, tá? Vocês vão ver que, normalmente, quando a gente trabalha grandes pesquisas, a gente usa tanto a tabela para apresentar os dados, como um dos dois gráficos, ou de coluna ou de pizza. Não preciso usar os dois, tá? Eu normalmente uso a tabela e um dos dois gráficos para ilustrar. Por quê? Principalmente, na hora de apresentar esses dados, eu preciso pensar no meu público. Existem pessoas que vão ser mais visuais e existem pessoas que vão mais nos dados. Então, é importante apresentar das duas formas e, além disso, abaixo dessas informações, colocar um comentário mostrando que, baseado na pesquisa realizada, é possível perceber que 28% da população possui 18 anos ou menos. Esse número sobe para 12% entre 19 e 25 anos. Verifica-se ainda, por exemplo, a gente pode juntar dados, né? Que a população entre 26 e 39 anos
é maioria na primeira série do curso de Direito, por exemplo, tá? Então, a gente pode juntar para mostrar qual é a maioria, tá bem? Então, a gente trabalha mais ou menos dessa forma. E aí, a gente tem as questões que dificultam um pouco a nossa vida. Então, existem questões, por exemplo, que a gente pode ter múltiplas escolhas, que é aquele modelo dos idosos que eu mostrei para vocês, né? Que tipo de atividade que essas pessoas realizam. Nesse caso, as pessoas elas podem escolher mais de uma, e aí depois a gente precisa trabalhar a frequência para chegar nos nossos 100%, tá? Então, a gente também pode trabalhar números absolutos, mas para a gente ficar dentro dos nossos 100%, a gente precisa transformar esses números, tá? Então, a tabulação, a gente trabalha o resultado relativo com base no total da frequência das respostas, e aí as porcentagens elas vão ser diferentes em função de cada uma das respostas. Eu vou trazer para esse próximo slide, que eu acho que facilita o entendimento, tá? Então, se eu fosse colocar uma outra pergunta, tá? Isso é de tempo pré-coronavírus, né? Nem tinha nada disso ainda, mas, enfim, mantive o mesmo exemplo, tá? Então, o que que leva uma pessoa a escolher a farmácia para comprar os medicamentos, tá? Aí eu posso ter preço baixo, posso ter variedade de produtos, eu posso ter localização, eu posso ter atendimento, eu posso ter confiança, tá? Meu universo é de 100 pessoas, mas essas pessoas, elas podem me trazer mais do que uma resposta, tá? E aí eu vou ter como frequência um total de 319, nesse caso, tá? Um total de 319 respostas. Então, eu preciso trabalhar o meu 100% baseado no 319 e não mais em 100. Então, por mais que eu tenha 100 pessoas respondendo, algumas dessas pessoas responderam mais de uma situação. E aí eu preciso sair do meu universo de 100 pessoas e considerar como 100% a frequência de 319. Porque senão, na hora de trabalhar esse percentual, eu não vou trabalhar 100% de resposta. Eu vou trabalhar 319 e não é interessante, né? Então, a gente pode focar na frequência, que 89 pessoas responderam preço baixo é interessante, 33 falaram da variedade de produtos, 57 da localização, 89 do atendimento e 51 da confiança, né? Então, a gente vê que de 100 pessoas, algumas delas responderam mais de uma situação. Então, eu saio do meu número de respondentes, passo a considerar a minha frequência e aí eu vou ter o meu 100%, tá? Então, 27,9% consideram preços baixos, 10,34% a variedade de produtos, 17,87% a localização, 27,9% o atendimento e 15,99% a confiança. E aí a gente chega em 100%, né? Trabalhando a porcentagem da frequência, tá? Então, normalmente, quando é múltipla escolha, a gente transforma os dados para a frequência para que a gente não extrapole os dados percentuais, tá bem? A gente tem um outro modelo de pergunta, que são as perguntas encandeadas, tá? Que são aquelas, por exemplo, em que eu coloco uma pergunta e, dependendo da resposta da pessoa, ela responde a pergunta seguinte, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar uma pergunta de sim e não, né? Deixa eu ver se eu penso em alguma. Deixa eu ver se eu tenho exemplo aqui. Ah, vou usar o exemplo, tá, gente? Que vai facilitar. Pergunta tosca, tá? Mas só para vocês entenderem, a primeira pergunta ela é dicotômica, né? Ela tem duas possibilidades, ela é sim ou não, e baseado no sim ou não, se a pessoa respondeu sim, ela responde a pergunta seguinte, se ela respondeu não, ela não responde, tá? Nesse caso,
a gente tem aí uma pergunta simples, né? Então, a minha tabulação vai ser simples. Ela é uma pergunta dicotômica, ou sim ou não, né? Então, você bebe leite? A pessoa vai me responder sim ou não. Se ela bebe, sim. Se ela não bebe, não. Não dá para ser sim e não, né? E aí, o meu universo ainda é de 100 pessoas, tá? Isso facilita, né? Eu não preciso trabalhar uma frequência diferente. Então, na hora de trabalhar o meu percentual, se 89 pessoas responderam sim, ela vai aparecer como 89%, e se 11 pessoas responderam sim, responderam não, ela vai continuar como 11%, tá? E aí, se sim, ou seja, apenas as pessoas que responderam sim, quantos litros por semana? E aí, desses 89, 7 pessoas falaram que é menos de 1 litro, 13 pessoas falaram 2, 24 pessoas falaram 3 litros, 31 pessoas falaram 4 e 14 falaram 5. A minha frequência é de 89. Então, para eu trabalhar os meus números percentuais, para chegar nesses 89, a gente precisa de continha, né? Então, eu vou colocar lá quantos por cento que equivale a 7 pessoas, 7,87%. Quantos por cento equivale a 13 pessoas, 14,61%. Quantos equivalem a 24, 26,96%. Quantos equivalem a 91, 34,83%. E quantos equivalem a 14, 15,73%. Para quê? Para quando fechar o meu percentual, eu fechar ele com 100%. Eu não posso fechar ele com 89%. Eu preciso fechar ele com 100%, tá? E acabou, gente. É isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, mas de conteúdo seria basicamente isso. E, na verdade, a gente tem atividade que, teoricamente, a gente estaria fazendo agora em sala de aula, depois do nosso intervalo, tá? Alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Não? Gente, ó, então, procurem, se possível, fazer a atividade já nesse nosso período de aula. Ela não é difícil de ser feita, tá? E ela vai dar continuidade para o projeto que vocês já estão desenvolvendo, tá? Então, vocês têm lá o tema de vocês têm lá o problema de pesquisa de vocês já até começaram a levantar informações para entender melhor a temática de vocês, né? Então, baseado nesse tema que vocês propuseram, eu gostaria que vocês fizessem 5 questões fechadas, tá? De múltipla escolha, 5 perguntas quantitativas que poderiam contribuir para o projeto de vocês, tá? Eu vou manter para quem quiser fazer agora ainda durante a aula, eu vou manter o Teams conectado, tá? Se alguém quiser tirar dúvida. Mas pensem o seguinte, vocês vão fazer 5 questões baseadas no tema, que possam ser compartilhadas ou com a família, ou com os amigos, ou com os colegas aqui da faculdade, e que vocês possam depois mensurar. A mensuração não precisa ser agora, tá? O ideal é que as questões sejam feitas agora, tá? E aí, hoje a gente pode usar essas estruturas, né? De Google Form, de SurveyMonkey, de Microsoft Form, para fazer essas questões. O que eu indico sempre, quando forem pesquisas quantitativas, procurem trabalhar as respostas em número ímpar, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta sobre a situação X. Como resposta, eu dou 5 opções de escolha, 3 opções de escolha, tá? Normalmente a gente fica entre 3 e 5 possibilidades de resposta, tá? Então, eu vou até sair, vou voltar para vocês. Tá? Mas, enfim, sobre essa atividade, tá? Então, vocês vão retomar o tema de vocês, e aí
vejam o que pode contribuir para o tema de vocês, tá? Que tipo de pergunta vocês poderiam fazer? Deixa eu ver que tem gente aqui, não. Que tipo de pergunta vocês poderiam fazer em que vocês pudessem compartilhar e as pessoas poderiam responder? Então, a maioria acabou indo para a área de direito nas temáticas, alguns de vocês foram para essa área da Covid-19, tá? Baseado nesse tema, 5 perguntas. Acessem uma dessas plataformas, o Google Form, por exemplo, para quem tem Gmail, eu acho que é uma das mais práticas de usar, é a estrutura que eu tenho usado com vocês, tá? Depois eu vou ver uma forma de vocês me devolverem isso com mais facilidade. Alguma forma de trabalhar como anexo. Deixa eu até ver se dá para vocês mandarem por aqui, em algum desses questionários. Eu vou ter que ver alguma forma de vocês me anexarem esse material depois. Já até sei onde eu vou fazer. Não dá para mandar por e-mail, professora? É porque se... Não, na verdade tem que facilitar, gente, porque a turma do diurno não é tão grande assim. Mas do noturno é muita gente. Então, se vocês forem me mandar por e-mail, vou acabar perdendo coisa no meio do caminho, tá? Mas já descobri aqui no Microsoft Form, tem como vocês anexarem. Então, eu vou criar, é igual da prova, tá? Para vocês colocarem o nome de vocês e a turma, e aí eu vou colocar um campo que aí vocês só carregam o arquivo ali, tá? E aí manda enviar, e aí eu consigo manter tudo num único espaço, tá? Qualquer coisa, eu acho que eu tenho até como colocar, deixa eu ver, as configurações. Ó, eu tenho como colocar, enviar recibo por e-mail para vocês. Então, para vocês não terem dúvida de que foi enviado, eu vou colocar essa opção, eu coloco a opção para que vocês coloquem o e-mail de vocês, e aí eu mando não, esse aqui não vai dar certo, eu acho. Mas eu coloco uma resposta no final de que a mensagem foi enviada, tá? Para vocês receberem que vocês realmente enviaram, tá? Mas eu vou mandar dessa forma, então. Oi. Offline Oi? manda também. Quando a senhora está offline, manda também, recebe também? Eu não entendi, Wander. Você pode falar de novo? Quando a senhora está offline, recebe também normalmente? Por esse... No Teams? Não, eu não vou mandar pelo Teams, não. O questionário eu vou mandar no Microsoft Form. A resposta de vocês vai vir pelo Form, tá? No Teams, na verdade, que eu comentei, é que se alguém quiser começar a aproveitar aí nosso horário de aula, que teoricamente seria para isso, se vocês quiserem começar a fazer as perguntas e tirar alguma dúvida, eu vou continuar conectada aí durante o nosso horário de aula, tá? Mas vocês podem fazer, vocês vão ter que montar um questionário em alguma plataforma, tá? Então, por exemplo, vocês podem acessar o Google Form ou o SurveyMonkey, tá? Vocês vão ter que acessar alguma dessas plataformas, ou se quiser, para criar no Facebook é uma pergunta só. O ideal é que seja em alguma delas, tá? Ou SurveyMonkey, ou Google Form, ou Microsoft Form, que são plataformas que vocês conseguem criar de forma gratuita questionários para as pessoas responderem. Aí vocês vão criar nessas plataformas 5 perguntas, tá? Baseada no tema de vocês. Então, vocês vão trabalhar lá 5 perguntas para serem respondidas. E aí vocês vão compartilhar essas perguntas com pelo menos 15 pessoas. Aí pode ser o pessoal de casa para responder, se vocês acharem que é ok. Pode ser primo, avô, sobrinho, tio, enfim, podem ser os amigos de vocês, podem ser os amigos de trabalho, podem ser os colegas de turma, isso facilitaria muito a vida de vocês, né? Compartilhar entre vocês. Aí você já tem um número de respostas grandes, então trocar figurinha aí entre a turma, tá? Então, o que vocês vão fazer?
da mesma forma que eu monto os meus questionários para mandar para vocês, vocês estruturam lá. Pergunta 1. Sei lá, deixa eu pegar algum formulário e aí eu me baseio na pergunta de vocês, tá? Fica mais fácil. Vou só pegar alguma temática. Ó, uma das temáticas que me mandaram aqui foi prisão em segunda instância, tá? E aí vocês podem fazer um questionamento para o público, não necessariamente para quem é do direito, né? Mas para o público de uma forma geral. Como as pessoas percebem a prisão em segunda instância, né? E aí, baseado nisso, 5 perguntas com respostas fechadas. Por exemplo, pergunta inicial básica que pode ser feita: você é a favor da prisão em segunda instância? Sim, não sei opinar. Tá? Então, isso seria uma pergunta, né? Se a pessoa ela é favorável, se ela vai de acordo com isso, e aí vocês vão colocar lá uma possibilidade de resposta fechada. Sim, não sei opinar. Isso poderia ser uma pergunta. Outra que tem aqui, deixa eu ver. É que eu não sei quais são das turmas de vocês exatamente, que eu estou só nos temas. Reforma da Previdência. A mesma coisa, né? Pode iniciar perguntando: você foi a favor da reforma da Previdência? Sim, não sei opinar. E aí, dentre os aspectos da reforma da Previdência, colocar aí, baseado no que vocês querem mensurar, né? Outras questões que a pessoa poderia responder. Então, baseado no tema, vocês podem, inclusive, partir do próprio tema para fazer a primeira pergunta, né? E depois mais outras 4 perguntas com múltipla possibilidade de resposta, tá? Então, no total, vocês vão ter que fazer 5 perguntas. Todas as perguntas são fechadas, tá? Usando uma dessas plataformas. Então, pode ser o Google, pode ser a Microsoft, pode ser o SurveyMonkey, tá? E aí, depois, na hora de fechar, vocês vão ver que ele sempre tem a opção de exportar em Excel. É esse arquivo em Excel que vocês vão me mandar. Isso vai facilitar a vida de vocês, porque, teoricamente, o próprio sistema já mensura tudo, tá? Vocês não vão nem precisar fazer muito isso. Se vocês quiserem apresentar de forma mais bonitinha, ok, mas não vai ser muito caso, tá? Mas depois vocês têm a opção de exportar essas respostas em planilha. E aí, ali, vocês já conseguem mensurar com mais facilidade, tá? É basicamente esse arquivo que depois vocês vão subir para mim, nesse outro que eu vou compartilhar, nesse link que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, a proposta é montar 5 perguntas, compartilhem o link dessas perguntas com colegas de vocês, para que eles possam responder. É uma atividade que eu não vou finalizar ela em uma semana, igual as outras, né? Que semana que vem a gente já inicia outra. Não, vou dar um tempinho de prazo aí maior, talvez uns 15 dias para vocês fazerem isso, mas eu acho que 15 dias é suficiente para vocês coletarem as respostas, tá? E aí depois é só vocês baixarem esse arquivo em Excel. E aí, se vocês quiserem fazer gráfico, né, deixar mais bonitinho, a gente, na verdade, vamos ver como é que vai ser o andamento disso, e aí eu vou até criando novas possibilidades aí, tá, de apresentação disso para vocês. E aí eu vou compartilhar. Oi. Essas respostas, essas perguntas a gente vai mandar para a senhora com as respostas? Com as respostas do público de vocês, tá? Tá bom, então, vocês tá bom. Vão fazer o questionário. Se vocês quiserem, por isso que eu falei, me mandar aqui pelo Teams,
ou quiserem tirar alguma dúvida durante a semana, aí sim, a dúvida vocês podem me mandar por e-mail, né? Que aí é mais fácil. Mas assim, vocês fazem as 5 perguntas, tá? Se quiser me mandar antes para eu dar uma olhada, antes de compartilhar, fica a critério de cada um, se não, ok também. Aí vocês compartilham essas perguntas com colegas de vocês. As pessoas vão dar devolutiva de vocês. Quando chegar em 15, pode finalizar. Se vocês quiserem deixar aberto para mais pessoas, ok também, tá? Mas pelo menos 15 pessoas, para que tenha um mínimo aí de validade nas respostas de vocês. E aí depois vocês me entregam essa validação, tá? E aí a gente vai, num primeiro momento, trabalhar com o arquivo em Excel, que ele já vem pronto, tá? Se vocês forem trabalhar essas estruturas, e depois a gente vai conversando mais sobre isso, tá bem? Mas as perguntas precisam ser de acordo com o tema de vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Só perguntas quantitativas, tá, gente? Perguntas fechadas de múltipla escolha. Nenhuma pergunta aberta, até para facilitar a mensuração disso, tá bem? Bom, gente, então é isso. Eu vou finalizar a gravação. Eu vou continuar conectada. Se alguém quiser iniciar a atividade, tiver algumas dúvidas, eu vou ficar conectada até às 11, tá? Que seria o nosso horário. E aí, depois desse horário, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam por e-mail, então, tá bem? Vamos finalizando aqui.